Bem-vinda então à sua segunda aula do nosso segundo módulo. Vamos falar sobre herança genética? Existem estudos, teses de doutorados, como por exemplo A Ciência do Início da Vida, de Eleanor Luzes, que inclusive eu já falei, já dei para você uma tarefa para você assistir, o vídeo dela lá na nossa comunidade, e vários cientistas ao longo de toda a história que estudaram a vida antes da vida, a vida antes da concepção, e que também traz uma ligação forte desses ensinamentos, desses estudos com o yoga, por exemplo. Porque o yoga, ele nos fala de um ser holístico, não apenas de um ser físico, mas um ser que tem o seu corpo energético, que tem o seu espírito, que tem a sua alma, que tem a sua mente, né? Um corpo, mente e espírito. E que nos fala de uma vida existente até mesmo antes da concepção. E que todas essas impressões, elas causam um efeito, dependendo daquilo que foi vivenciado na sua concepção, causam um efeito na sua trajetória durante toda a sua vida. Podemos dizer então que essas impressões nada mais são do que a nossa herança genética, que não é apenas sobre células, não é apenas sobre fisiologia, não é apenas sobre física, química, mas é também uma herança espiritual. Os pais, inclusive, podem se comunicar telepaticamente com o seu filho até mesmo antes da concepção. Parece muito louco tudo isso, Mas isso já é real, isso já tem estudos já comprovados que não é apenas de um cientista, são psiquiatras, neurocientistas que fizeram esse estudo afinco de relatos de pessoas que tiveram essa experiência com seus filhos até mesmo antes da sua concepção. E essa comunicação, ela se potencializa muito mais depois da concepção. Então, a mãe e o pai, ele pode sim e deve se comunicar com o bebê ali na sua barriga, porque o bebê, ele vai sentir, isso a gente já falou bastante, no primeiro módulo. E na tese da Eleanor Luzes tem uma frase muito interessante que diz assim: as vivências de impressão da concepção podem deixar marcas importantes no tom de sentimentos recorrentes para o resto da vida. Ou seja, a forma como você é concebido pode deixar marcas que vão ser importantes para você depois, durante o seu desenvolvimento ali na sua barriga, na vida intrauterina, na sua infância, depois na adolescência e até na fase adulta. Então, não é apenas a vivência do bebê dentro da barriga, e sim também como ele foi concebido, se essas duas pessoas estavam conectadas emocionalmente, se foi um abuso consentido, porque existem essas diferenças também de abuso, se elas estavam num momento propício ali, se estavam conectadas emocionalmente de coração, ou não. E tudo isso vai ser transferido e impregnado durante a trajetória desse bebê. E a situação, ela se torna muito delicada quando, por exemplo, no primeiro trimestre, depois aí dessa concepção, da forma como foi concebida depois no primeiro trimestre, por exemplo, a ideia do aborto, ela é cogitada. Se algo chega mesmo até ser tentado, o aborto, as experiências disso vai marcar a vida dessa pessoa com manchas que vão expressar em baixa estima, tendência à depressão, tendência à esquizofrenia, tendência a suicídio. Então, é muito sério. Então, a herança genética é tudo isso que eu venho falando. Não é apenas você ter a boca do seu pai, o olho da sua mãe, ser parecido fisicamente, mas sim existe um movimento de comportamento. Tudo isso que você vem trazendo, de todas as suas experiências que você viveu, dos seus antepassados,
na sua concepção, na sua vida intrauterina, você vem trazendo ali, você vem carregando. Então, a herança genética, ela é um peso. A herança genética, ela é uma energia, ela é um peso que você carrega e você vem repetindo, repetindo, repetindo e repetindo. Só que você pode mudar isso, como eu falei, você pode fazer diferente. As experiências, as vivências, as dores, os prazeres, as lutas, as conquistas, as decepções, as tragédias, derrotas, tudo isso são heranças que nós recebemos dos nossos antepassados. E nós repetimos porque nós queremos pertencer a esse grupo familiar. É natural do ser humano querer pertencer a um grupo, querer se sentir pertencente a uma família. E a gente repete esses padrões por merecimento, por pertencimento. E a herança genética pode influenciar nas questões de concepção, gestação e parto. E nós não precisamos ficar reféns dessa herança. A herança genética é uma bênção. Primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, que a herança genética é uma bênção. Na verdade, não só na sua cabeça, mas também no seu coração. E você recebendo isso, acolhendo isso, você já começa a trilhar um novo caminho. Toda a vida se faz através do homem e da mulher. E aí a gente pode parar, né, e pensar e refletir. O que aconteceu, né, nesse tempo? Porque o bebê, ele é um ser puro. O bebê, ele é um ser mais próximo de Deus. É como se ali tivesse algo que tá puro. É claro que tem as vivências, né, como eu já expliquei, da concepção, da vida intrauterina, mas o bebê é uma oportunidade de fazer diferente, de trilhar um novo caminho e criar experiências de amor. E começa com você, com a sua decisão, começa com a sua ação. Por isso, acompanhe os vídeos, vai lá na nossa comunidade. Novamente, eu te peço para que você deixe o seu comentário, deixe ali a sua mensagem para que a gente possa estar juntas e te acompanhar, para você vivenciar essa jornada de uma maneira mais leve, mais tranquila, amorosa e se blindando emocionalmente.